Victor e venho aqui apresentar a minha pesquisa no 32ª edição do Cicusp. A minha pesquisa se trata da proposição de um jogo 2x2 como modelo para a relação entre investidores e gestores de fundos de investimento. Eu fui orientado pelo professor Dr. Alexandre Villac Leonetti no ano de 2024 na USP-FEARP. A teoria de jogos é amplamente conhecida, pois ela analisa características das situações de conflito. A maioria das situações de conflito podem ser descritas como jogos, e nesses jogos os participantes são os jogadores. Cada modelo é adaptado para cada contexto, assim gerando modelos mais específicos e fidedignos à realidade. A teoria de jogos procura encontrar equilíbrios entre estratégias dos jogadores, visando uma utilização individual, e estratégias para a resolução do conflito. Uma aplicação desse conflito no mercado financeiro é quando olhamos para o investidor e o gestor de fundos de investimento, com o olhar que a teoria da agência nos dá, pois o gestor tem mais informações que o investidor, gerando uma assimetria de informação, o que resulta em conflito. O gestor pode utilizar de gerenciamento de resultados para aumentar seus ganhos perante a remuneração variável que ele ganha em cima do fundo. Isso normalmente gerará um aumento de risco para o investidor e nem sempre o investidor tem conhecimento desse aumento de risco. E nem sempre o investidor está aceitando esse risco a mais, né? A pesquisa se propõe desenvolver um jogo que representa a situação de conflito entre investidor e gestor de fundos, aplicando a teoria da firma para interpretar os jogadores e assim possibilitando a análise dos payoffs. Durante todo o trabalho, realizei uma revisão da literatura sobre teoria dos jogos, teoria da firma, fundo de investimento e gerenciamento de resultados, e como eles se conectam. Pois, para uma caracterização e a modelagem, necessito de uma interdisciplinaridade forte entre esses 4 temas, assim conseguindo compreender como os jogadores se relacionam entre si e esboçando a primeira versão do modelo. O modelo, em sua primeira versão, possibilita a análise dos jogadores e como eles se comportam entre si, e como isso afeta as suas decisões nas estratégias. Com o modelo finalizado, após compreender os seus comportamentos e calcular os payoffs utilizando a revisão da literatura, testamos o modelo com situações que aconteceram no mercado de fundos e olhamos como o modelo se comporta e como ele é e se ele é ou não fidedigno. Sendo um modelo representativo, conseguimos expressar, após diversos testes, as suas limitações e como isso o afeta. Na fundamentação teórica, analisamos 4 temas principais: teoria dos jogos, teoria da agência, fundos de investimento e gerenciamento de resultados, mas principalmente como esses 4 temas se comunicam quando estamos observando o conflito entre investidor e gestor de fundos de investimento. Na teoria dos jogos, como dito anteriormente, olhamos 2 participantes ou jogadores, o investidor e o gestor, e analisamos como eles se relacionam em seu conflito no mercado de fundos. Aplicando esse relacionamento à teoria da agência ou teoria da firma, vemos claramente a assimetria de informação que o gestor tem com o investidor, mesmo sem considerar o gerenciamento de resultados. Mas quando há a possibilidade do gerenciamento, a assimetria de informação fica mais clara. Aqui temos o modelo final. Olhando para o jogador linha, que é o investidor, ele tem 2 estratégias: se ele investe no fundo ou se ele investe na taxa livre de risco, que aqui no caso está sendo utilizado a Selic. E o jogador coluna, que é o gestor de fundos. Ele tem a estratégia de não praticar o gerenciamento e de praticar. Aqui nós temos o pagamento de jogadores e como ele se calcula cada pagamento dependendo da estratégia escolhida. O que fica mais didático no próximo slide, com um exemplo com valores reais aplicado ao modelo. Dando contexto ao exemplo, eu selecionei valores reais sobre a taxa de ganho de fundo, a taxa de administração e a taxa Selic, assim tornando o exemplo mais fidedigno à realidade. O exemplo tirado pelo modelo demonstra esses parâmetros, sendo D o ganho
do fundo ao investidor. T. A taxa de administração. S. Taxa Selic. R. O ganho pelo gerenciamento. Alfa, um artefato de chance aleatório que representa a variação de mercado. O beta, a chance do gestor ser descoberto. E M, a multa pelo gerenciamento. Podemos analisar que a estratégia escolhida para ambos seria a estratégia de investir no fundo e gerenciamento, pois é o melhor ganho nas condições pré-existentes. Isso se pelas limitações do modelo, pois, para o modelo ser representativo, o ganho do fundo tem que ser maior que a Selic. Se não for, não há razão para o investidor aplicar o capital no fundo, onde ele terá mais risco e menos retorno. E podemos dizer o mesmo pelo gestor. Se o ganho por gerenciamento não for positivo, não há incentivo algum para o gestor praticar gerenciamento de resultados. E a multa pelo gerenciamento tem que ser pelo menos o valor igual ao ganho. Senão, certamente, o gestor praticaria o gerenciamento. Se o mercado tiver uma baixa significativa em menos de 23,5 pontos percentuais, ceteris paribus, o investidor tem melhor incentivo à taxa livre de risco. Se a chance do gestor ser descoberto for acima de 18 pontos percentuais, o gestor perde o incentivo do gerenciamento. Ceteris paribus. A partir do modelo e da revisão da literatura, conseguimos ver que tem poucas pesquisas acadêmicas abordando o conflito entre investidor e gestor de fundos, que é um tema muito relevante nos dias atuais, e no mercado de capitais com grande potencial. Se o modelo for bem utilizado, analistas do mercado financeiro podem fazer estimativas de retorno mais precisas, pois estão incluindo as variáveis de gerenciamento de resultados. O modelo foi apresentado como representativo, mas com algumas limitações para o seu uso, além de duas variáveis abstratas. Eu queria agradecer pela atenção, muito obrigado e até mais.